Graça e paz, irmãos. Tudo bem, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 4. Tiago 4, versículo 8. Amém? Tem uns ainda procurando. Tudo bem, então vamos lá. Tiago, capítulo 4, verso 8, diz o seguinte: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Amém? Deus Pai, te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, tu és santo, Deus, tu és poderoso. Pai, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos traga até o Senhor nesta noite, que nós possamos, ó Deus, ouvir, aprender da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, né? Recentemente aí, preguei um sermão no capítulo 4 de Tiago, do versículo 1 ao 7, e aí hoje, né, segunda-feira, olhando lá, e vi, falei assim, quero agora, talvez uma espécie de um complemento, mas no versículo 8, onde fecha o assunto e Tiago chama, né, o povo de Israel naquele dia, e nós, né, toda a eternidade aí, Tiago chamando a razão para chegar até Deus. E aí, né, do que eu pude pensar e ver, talvez Tiago estava falando ali, a carta dele não era nem evangelizando, mas estava falando já para cristãos, pessoas que já conheciam Jesus Cristo, podemos dizer assim, nos nossos dias, pessoas salvas para chegar até Jesus Cristo. Até porque nós não temos essa condição de chegar até Deus, de nós mesmos e até Ele, né? Sem ainda Ele ir até nós. Mas eu digo agora de um relacionamento, de pessoas que já conhecem Jesus Cristo, que já são salvas, que precisam ir até Deus. E é um passo, uma decisão muito importante que nós precisamos tomar a cada dia. O pastor João recentemente, né, domingo, melhor dizendo, no sermão citou que nós fazíamos discipulado ali, e uma das primeiras coisas que eu fui percebendo, né, a gente comentava naqueles dias, que quando nós damos um passo na direção de Deus, Ele vai dar no mínimo 10 passos na nossa direção. Isso é uma analogia, eu volto a insistir, né? Não é em termos de salvação, mas de relacionamento. Então, a gente vê muitos crentes perdendo tempo na vida, né, nessa vida aí, né, embaçada, sem ir, sem chegar até Deus, sem querer Deus. Vamos repetir mais uma vez, você não perde a salvação, mas perde muito da bênção de Deus. Perde muito e não está na presença de Deus. Não é só achar que eu sou crente, venho à igreja e está tudo bem. Não, nós temos muito a perder. Mesmo sendo salvo, nós temos muito a perder. Temos o convívio diário com Deus. E isso faz uma diferença enorme nas nossas vidas. A gente com muito medo de tantas coisas, né? E não dá para fugir do medo da pandemia recentemente, né? Já tem um ano já, né? E as pessoas continuam com medo e cada dia aparece uma variação aí do negócio, tem que ter medo, mas ainda continuo com a Bíblia. Nós devemos ter medo de quem, além de nos matar, ainda lança a alma no inferno. Então nós precisamos chegar até Deus. E é a bênção de Deus que enriquece, ela não vem seguida de dor alguma, mas a bênção de Deus é só para quem está próximo dele. Então, quando o Tiago chama para nós irmos até Deus, né, e como nós lemos aí no início do verso 8, a primeira parte aí, chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós outros. Não tem outro caminho. As pessoas querem tanto a bênção de Deus, mas não querem estar próximo de Deus. É tipo assim, eu gosto de usar o exemplo, né? Às vezes nós somos maus, né? Mas às vezes quando os filhos querem tanto uma coisa, mas ele não chega próximo de você, não dá um carinho, não faz nada, você fica mais difícil de dar alguma coisa para ele, não é assim? Às vezes dá
uns tapas, né? Sem falar, né, Juliana? Mas então, não é muito agradável quando tem um filho carinhoso, chega e tal, você não fica mais animado, né? Que tem a mãe, que só tem uma mãe e um pai, não é assim? Vai falar que a Thalita não gosta quando a Bianca chega toda abraçando, fica mais fácil, né? Então não é diferente com Deus. É como que eu espero que Deus esteja todos os dias me abençoando e eu estou lá de longe, né? Só correndo de Deus. E não se engane, Deus não está desesperado por nenhum de nós, não. Ele não vai ficar correndo tanto atrás. Nós, muito pelo contrário, que devemos dar nossos pulos e correr atrás de Deus. Deveria nem dar um passo, deveria estar correndo na direção de Deus. Então, essa é uma decisão muito séria, muito importante, nós devemos ter todo dia. E volto a insistir também, Deus não é movido pelas nossas ações, mas Ele tem prazer quando nós chegamos até Ele, e Ele vai retribuir da melhor forma, né? Vai ser recíproco, quando eu ando na direção de Deus, Ele vem. Mas aí seguindo, então o que é preciso para que eu chegue até Deus, para mim chegar a Deus e Ele chegar até mim? Então, da minha parte, o que eu preciso a primeira coisa é ter vontade. A pessoa que não tem vontade de fazer alguma coisa, ela não vai fazer, ou quando o fizer, vai fazer mal feito. Gostava de citar os jovens, né? Agora olhando para os jovens, né? Olha, aqui já dá para ver 4. Todos 4 gostam de jogar videogame. Flávio disse que não, mas eu duvido. E eles fazem bem feito. Pergunta o Vitor, o Gabriel, o Iago, se eles não fazem bem feito de jogar. Porque é aquilo que eles têm mais vontade de fazer. Eles até fazem outras coisas, mas o que se pudesse e permitisse, o que eles faziam é só jogar 24 horas por dia. Aí, se foi sincero e falou, não é? Então, eles fazem tão bem porque eles fazem com vontade. E a nossa aproximação de Deus, o nosso servir a Deus, o ser crente, é mal feito, é de qualquer jeito, deixa Deus para depois, é porque nós não temos vontade. Nós até vimos à igreja, até falando que amamos a Deus por necessidade, porque nós, apesar de tudo, nós sabemos que se nós estivermos distante de Deus, nós estamos lascados, realmente, estamos lascados, mas mesmo assim nós não fazemos com vontade, com amor, com dedicação, né? Deus nos deu o livre-arbítrio, não para a salvação, mas para dar a capacidade de escolher estar na presença dele ou não. Se eu fosse fazer uma pesquisa aqui, quem quer ser salvo, quem quer ir para o céu, né? Seria até infantil da minha parte, que todo mundo ia falar que sim. Agora eu poderia perguntar, quantos têm vontade de aproximar de Deus? Mas esse aproximar de Deus não é só da boca para fora, mas com vontade, como os meninos jogam videogame, como a melhor coisa que eles fazem. Aí talvez muitos, né, se fosse falar de verdade, não seria uma resposta de sim, com a plena convicção, a vontade de aproximar de Deus. Então nós precisamos ter vontade, né, usar essa escolha que Deus nos dá. Né, mas Deus é tão soberano, acima de todas as coisas, que mesmo Ele sabendo que a melhor coisa que nós poderíamos fazer é aproximar dEle, mas mesmo assim Ele deixa nós escolher. Você pode vir ou pode afastar. Não vou te obrigar. Não vou obrigar você a se aproximar de mim. Você se aproxima se você quiser. Se você quiser aproximar de mim, vou estar aqui pronto para te receber. E nós podemos ver o exemplo de Josué, né? Ver lá em Josué, capítulo 24, verso 15, quando ele diz o seguinte: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então essa é a escolha que nós podemos ter, de servir a Deus, a quem nós vamos servir. E já é dito, né, por Jesus Cristo, não tem como servir a 2 senhores, não existe, e as pessoas ainda têm essa ilusão, né, eu até quero servir a Deus, mas a minha vontade maior é de servir ao mundo, de fazer a vontade da minha carne, as coisas que me atraem, o videogame, né, os joguinhos. Então é isso que nós escolhemos. É um exemplo dos jovens, mas nós, né, cada um tem as suas opções. E volto a repetir, Deus é soberano, está acima de todas as coisas. Ele deixa você escolher
onde você vai servir. Se é Ele de coração, pelas metades nós já vimos que não funciona. Né? Quando nós estamos lendo agora, terminando Levítico, está lendo Números, você vai ver que toda oferta é sem defeito. Apresenta um cordeiro sem defeito. Hoje não é diferente. É lógico que nós vamos sacrificar um cordeiro. Mas a nossa vida, o nosso serviço ao Senhor, também precisa ser sem defeito. Então, infelizmente, as pessoas não sentem, a maioria não sentem vontade de estar na presença de Deus. Elas até querem, acham bom, acham que é necessário, mas vontade mesmo, de fato, quando eu digo vontade, onde está o coração dela, ela não está muito afim. E aí nós perdemos muito quando nós não conseguimos colocar toda a nossa vontade, nosso empenho em aproximar de Deus. E aí, como diz lá no versículo, né, se torna um cidadão de ânimo dobre, ou seja, de dupla personalidade, ou uma tradução, um significado mais popular, falso, né? O dobre significa de ânimo dobre, uma pessoa falsa, que fala que quer servir a Deus, mas de fato e de verdade não serve, seu coração não está inteiro em Deus. Davi, né, que é um grande exemplo aí de servir do homem segundo o coração de Deus, ele dançava, ele expressava a sua vontade com o seu corpo, pecava, né, já falamos, né, tudo isso várias vezes, mas ele tinha vontade, nem queria nem saber se o pessoal ia rir dele, ele dançando no meio da rua, expressando a sua vontade em servir a Deus. E às vezes, né, já falado, que quantas vezes nós vamos na hora do louvor, não conseguimos nem levantar a mão, e eu falo de mim mesmo, travado. Então nós precisamos, não que Deus precise disso, mas para nosso bem mesmo, nós expressarmos a nossa vontade em servir a Deus. Por que isso? Porque à medida que nós vamos expressando a nossa vontade, nós vamos dando essa sequência, vamos, digamos assim, tomando gosto por aquilo, e vamos nos aproximando mais de Deus. O segundo passo que nós precisamos para servir a Deus, para nos aproximar de Deus, é a renúncia. Nós precisamos renunciar muitas coisas todos os dias. Tudo passa, primeiro ponto foi a vontade, eu devo ter vontade. Assim que eu adquiro essa vontade, esse desejo, e intensifico em agir dessa forma, aí está na hora de eu renunciar. A prova quanto à necessidade da renúncia para chegarmos mais perto de Deus, está exatamente na segunda parte do versículo 8. Né? Lave as mãos, pecadores, limpem o coração. Então, essa necessidade. Tiago já mostra bem claro. Se você não lavar as mãos, e volto lá na oferta, Deus não vai aceitar sua oferta com as mãos sujas, com a mão suja do pecado, com o seu coração duro, cheio de rancor, de ódio, o seu coração voltado para as coisas do mundo. Deus não vai receber. Se nós que somos maus, somos falhos, nós não aceitamos das outras pessoas. Já viu quando você vai pedir um favor para a pessoa e ela fica com má vontade? Você não precisa não, pode deixar que eu faço, não precisa nem de fazer, pode deixar que eu mesmo vou lá e faço. Então, por que eu acho que Deus vai aceitar a minha oferta, vai aceitar a minha vida de qualquer jeito? Não vai. Nós precisamos limpar as nossas mãos, limpar o nosso coração, apresentar com o coração limpo diante de Deus. Não dá conta sozinho? Normal. Aí está dentro da normalidade. Fala, pastor, mas eu não consigo. Por isso nós estamos aqui, né? Por isso nós temos igreja, temos pastores, por isso nós temos o Espírito Santo de Deus, para nos ajudar, para nos auxiliar a limpar as nossas mãos, a apresentar a Deus com as mãos limpas e cheias de uma oferta agradável a Deus. Aí sim, mas, no entanto, nós precisamos renunciar à nossa vontade, para que nós damos conta de purificar. Esse purificar as mãos simboliza o abandono dos males morais, da perversidade deste mundo,
que é mostrado lá no início do capítulo 4, né? Quando Tiago fala da luxúria, de todos os pecados cometidos. Aí sim, quando nós darmos conta diria assim, ficar sem pecar, ninguém vai dar conta, infelizmente. Mas de você ter consciência e pedir a Deus e clamar a Deus todos os dias para que o Espírito Santo nos ajude, que nós possamos nos purificar e apresentar. Mas isso é renúncia. Todos os dias devo renunciar a mim mesmo, a minha vontade. Isaías 59, 2 diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, quando nós queremos apresentar diante de Deus, não renunciamos o nosso pecado deliberado, Deus vai esconder o rosto de nós, não vai nos ouvir. E eu continuo insistindo, né, os pecados se tornam iniquidade, e não renuncio a eles, então não vou conseguir chegar diante de Deus. Porque não se engane, né, mesmo sabendo que o pecado já tem solução, é Jesus Cristo na cruz do Calvário, para a salvação. Agora, para nosso relacionamento com Deus, o pecado ainda assim faz separação de nós e de Deus. O nosso pecado, a cada dia, nos afasta de Deus, nos impede de aproximar de Deus, afeta o nosso relacionamento com Deus. Quero deixar bem claro, não vai perder a salvação. Até, aliás, né, como Paulo já disse, né, que quando a pessoa é reiterada nos pecados, pode entregar ela a Satanás para consumir o seu corpo e o espírito ser salvo no último dia, é verdade. Mas aí tem essa dificuldade de se aproximar de Deus. Então, renuncie ao seu pecado, renuncie à sua vontade. E limpar ou purificar o coração significa a purificação do nosso íntimo, a limpeza de todos os males que muitas vezes nós armazenamos no nosso coração. Falei recentemente aí, né, e ainda influenciado por um livro que eu terminei de ler, né, com muito luta e trabalho até conseguir terminar, sobre perdão. E o autor lá, John MacArthur, né, tem esse jeito de falar aí, ele fala tão claro, né, o livro todo voltado para isso. Enquanto você estiver com seu coração cheio de mágoa, de rancor, né, de dificuldade em perdoar, você não vai dar conta de experimentar o amor de Deus. Porque a expressão do amor de Deus é Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas Jesus Cristo na cruz do Calvário é realmente o perdão dos nossos pecados. Então, quando você quiser limpar o seu coração para apresentar diante de Deus, lembre-se, você precisa de perdoar, você precisa de viver o perdão, você precisa de aprender que o amor de Deus é o perdão dele na cruz do Calvário. Então, limpe seu coração, tira toda a mágoa, toda a dureza, tudo aquilo que tem impedido você de prosseguir, de olhar para Deus. Quando você renunciar toda a dureza do seu coração, você vai estar pronto para olhar para Deus. Você vai conseguir entender a loucura que é Jesus Cristo para o mundo, né? Se dizer loucura para o mundo, que é Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você vai entender que a única religião no mundo, que é o ser supremo, o maior, é o que paga. Em todas as outras você vai perceber que você precisa de pagar por algo. Você precisa de ter um sacrifício para ser melhor. E no nosso, a religião cristã, justamente o contrário. O Deus eterno, soberano, que pagou pelos pecadores, para que nós pudéssemos aprender que o nosso coração deve estar limpo de toda maldade, de toda dureza, de toda mágoa, de tudo que possa nos impedir. Tenho aprendido que o coração cheio de mágoa não consegue olhar para Jesus Cristo, porque não vai combinar, não vai falar a mesma língua. A isso, ou seja, é dificuldade em renunciar. Renuncie à sua vontade, seu desejo de ver o outro se dar mal, de vingança, e aí vai, né? Você vai descobrir que é possível amar, mesmo o seu irmão falho. Portanto, para chegar mais perto de Deus,
é preciso que nós renunciemos a nós mesmos. Aliás, o próprio Jesus Cristo já disse: renuncia a você mesmo, toma a sua cruz e me siga. Ninguém vai conseguir seguir a Jesus Cristo sem renunciar a si mesmo. Enquanto for do meu jeito, não vai dar certo. E aí nós apanhamos muito na vida, ou continuamos apanhando até hoje, porque insistimos em ser do nosso jeito, mesmo sabendo. Vai falar que, né, a maioria de nós não sabíamos disso. Às vezes não pensamos sobre isso, não sabe que se nós não renunciarmos a nós todos os dias, não vamos dar conta de servir a Deus. Sem chance. Então renuncie todo o mal, renuncie você mesmo e chegue até Deus. E o terceiro passo, o ponto aí que nós precisamos para chegar mais perto de Deus é a firmeza. Depois que eu tenho a vontade, entenda por vontade a decisão forte, né, a ação de servir a Deus. A segunda é a renúncia de mim mesmo, de todos os males. E a terceira, eu continuar firme. Já tinha um ditado secular aí, bastante popular, que é muito mais fácil chegar ao sucesso do que permanecer no sucesso. Não é assim? Porque você vai lá, alcança, mas continuar. É muito mais fácil você chegar até Deus do que permanecer na presença de Deus. Porque todo mundo que chega na igreja, todo mundo normal, né? Talvez tenha algumas pessoas que não pensam da mesma forma. Mas quando você chega, que você descobre que é salvo, você fica empolgado. Não é assim? Não recordo agora, né? Mas tem um autor aí que diz que todo mundo, quando chega à igreja que é salvo, ele começa com 100%. Aí, à medida do tempo, ele vai perdendo, né? As pessoas entendem erradamente que com os nossos esforços nós vamos chegar a 100%. Mas é o contrário. Pelo menos comigo foi assim. Empolgado, né? A gente quer contar para todo mundo que é salvo e que só Jesus Cristo que salva. Igual eu descobri essa maravilha, ou melhor dizendo, Jesus Cristo me revelou. Fui descoberto em Jesus Cristo. Ele permitiu que eu descobrisse a salvação através dele, mas com o passar do tempo nós vamos enfraquecendo. Às vezes não conseguimos manter essa firmeza na comunhão com Jesus Cristo. Não é porque nós passamos a duvidar, porque a maioria das vezes nós lidamos com a salvação de Jesus Cristo como algo comum na nossa vida, como nós compramos uma roupa bonita que nós queríamos, daqui um dia ela já não é mais bonita, eu preciso de outra, aí já descubro que tem outra mais bonita, eu tenho um carro, mas ele já é bom, mas não está me servindo, quero outro, aí troco, daqui uns tempos, já quero outro melhor. Celular é o melhor exemplo, né? Se todo mundo pudesse, trocava de modelo todos os dias. Todo ano lança um modelo melhor, aquele está ultrapassado, e aí vai. E tem muita gente que lida com a salvação de Jesus Cristo dessa forma, como algo normal, comum, corriqueiro, e não mantém aquela firmeza, aquela algo vivo, todos os dias. E é o que nós precisamos, né? Então, as pessoas de ano dobro são as que têm o coração dividido, coração fingido, falso, ou seja, não consegue manter aquela firmeza todos os dias. Todo dia o coração está com a mesma disposição de servir a Deus. Tem pessoas que chegam, né, a bipolaridade no relacionamento com Deus. Um dia está alegre demais, outro dia está azedo demais. É o que nós costumamos falar, vai de 0 a 100, tipo uma Ferrari, né, em 3 segundos. Né, um dia está bom demais, outro dia tudo está ruim demais. Os relacionamentos aí se estendem, né? O que eles veem em casa, o relacionamento uma hora está abraçando e beijando, daqui 3 segundos está nos tapas, né? Não consegue manter aquela firmeza, aquela calma. E assim age com Deus. Hoje Deus é a melhor coisa que existe na minha vida, Ele é meu Salvador, Ele é tudo na minha vida. Amanhã é mais algo comum que eu posso trocar. Se tivesse um Deus assim, igual esse celular, Pro Max, alguma outra coisa assim, eu trocaria. Tem gente que deseja ter um Deus desse jeito. Mas não é. A firmeza nunca vai ter naqueles que estão com o coração dobre. Porque as pessoas de ânimo dobre são pessoas que se mostram estáveis todos os dias, né? Um dia toma a decisão de servir a Deus,
amanhã já desfaz, já quero servir a mim mesmo, e aí vai. Não é uma pessoa constante. Não é uma pessoa que tenha firmeza de saber o que quer. Pessoas que começam tantos sonhos, né? Recentemente, aí no início do ano, aquele cartãozinho com alvo de oração. Talvez tem gente que já esqueceu alguns, já está desejando outros, né? Não permanece firme. Aquele pedido de oração lá do início do ano, talvez já não está servindo mais. Ah, não, esse aí acho que Deus não vai fazer, vamos mudar, né? Vamos procurar outro aqui que talvez seja mais fácil, ou talvez não era muito bom. Nós precisamos ter firmeza de saber o que quer. Ontem eu estava conversando com o pastor João, tem um sobrinho, ele começou 3 cursos de faculdade, na federal, e não concluiu nenhum. Ele passou num, fez um período, não é esse não. Passou no outro, passou no outro, fez 2 anos, e desistiu dos 3. Ou seja, não tem uma firmeza. Né? Enquanto ele não mudar as atitudes dele, nunca vai concluir um curso de faculdade. E assim as pessoas dentro da igreja. E olha que nossa faculdade é para a vida inteira, né, dentro da igreja. Não é 4, 5, 6 anos aí. É a vida inteira. De um relacionamento capenga, um relacionamento que não vira, porque não aprendeu a caminhar, tomar a decisão de caminhar na direção de Deus. Tomar aquela decisão firme e permanecer nela. Dificuldades vão vir todos os dias. E às vezes nós nos concentramos tanto em falar das dificuldades, em servir a Deus, e esquecemos de falar da gloriosa presença de Deus nas nossas vidas. Às vezes nós deixamos de falar em quantas bênçãos de Deus que pode vir recair sobre as nossas vidas quando nós permanecemos firmes na presença dEle. Na nossa vida, na nossa família, né? Na nossa casa, os parentes, de uma forma geral. E aí eu acho assim tão incrível que quando as coisas estão um pouco difíceis, as pessoas arrumam essas desculpas para não vir à igreja, para não buscar a Deus. Eu já penso o contrário. Ou quando está mais difícil, quando eu estou mais com problema, quando eu estou mais cansado, quando os problemas mais me afligem, aí que eu entendo que eu mais preciso. E quando está mais difícil é justamente porque eu não estou dando conta sozinho. Que se eu estivesse dando conta sozinho, não estava tão difícil. Aí que eu preciso mais de Deus. Não é negociar com Deus, mas vivemos o tempo da graça e mais do que nunca sabemos, né, e não canso de falar, que não estou falando em termos de salvação. Isso aí está garantido, né, para quem é salvo, lógico. Eu estou falando de relacionamento com Deus, de presença, de bênção de Deus sobre as nossas vidas. E aí não tem como eu esperar a bênção de Deus na minha vida se eu estou longe dele. Eu não consigo, né? Até que me prove o contrário, não consigo ver Deus, mesmo na sua soberania, não é movido por nenhuma atitude minha, mas não consigo ver Ele em tudo que eu já li, já ouvi, não consigo ver um Deus pronto, ou desejoso, melhor dizendo, de abençoar pessoas que andam distante dEle, pessoas que não estão firmeza, não estão firme com Ele, não consigo ver. É tudo que eu já li, as pessoas que foram abençoadas, né? Grandes personagens bíblicos, justamente aqueles que mantinham uma postura firme para com Deus. E não acredito que o Deus que eu sirvo é um Deus que vai mudar, é o mesmo de ontem, de hoje, será para sempre. Então nós precisamos manter firme diante de Deus, né? Não manter dividido. Né? Quando nós lemos isso, né, no verso 4, né? Os adultos e adúlteras, lá do verso, no capítulo, cadê? Mesmo no Tiago 4, no verso 4, quando nós vemos, né, que as pessoas, quando se refere a adúlteros espirituais, aqueles que trocam Deus por deuses pagãos, e assim, eles adquirem a inimizade para com Deus, preferem a amizade do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou seja, tomar o caminho contrário, se afastar, não manteram-se firmes, e não canso também de usar o exemplo do povo de Israel. Pouco tempo que saiu do Egito, já estava, né, procurando outros deuses, mesmo vendo tantos milagres.
Na nossa vida também não é diferente. Não somos em nada melhores do que o povo de Israel. Tantas bênçãos que nós temos visto Deus fazer em nossas vidas, e nós ainda buscamos amizade com o mundo, distanciamos de Deus. Então, quer servir a Deus? Mantenha firme no seu propósito. As dificuldades virão, os problemas virão, mas é justamente para permitir que você mantenha firme diante de Deus. Deus não gosta de pessoas fracas, de pessoas de ânimo dobre, de pessoas, né, que têm o seu coração dividido em servir e servir ao mundo. Não gosta. Gosta de pessoas firmes no seu propósito, de vencer as dificuldades junto com Ele. Sozinho também você não vai conseguir servir a Deus, não vai conseguir manter firme o seu propósito. Nós precisamos. Então, o que vai acontecer quando nós olhamos para o texto de Tiago, capítulo 4, verso 8? O que vai acontecer? A pergunta: se você chegar mais perto dele a cada dia, o que vai acontecer? Ele vai se aproximar de você, com certeza. Ele vai te abençoar ainda mais. Então, para isso, né, para encerrar, é preciso vontade, renúncia e firmeza. Se essas três, né? Se quiser acrescentar outras coisas, mas eu consegui ver isso. Você não vai conseguir chegar perto de Deus e servi-lo se você não tiver vontade. Aquela vontade mesmo de fazer o melhor da sua vida, se você renunciar a você mesmo e se manter firme neste propósito. Amém? Então continue isso com a sua determinação em servir. Chegue até Deus e Ele chegará até você. Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Deus, sabemos que o Senhor é um Deus soberano. Sabemos, ó Deus, as nossas falhas, as nossas dificuldades. Por isso, ó Deus, eu te peço, cada dia, Deus, nos ajude, ó Deus, a manter essa vontade, maior vontade de todas as coisas, de chegar ao Senhor. Nos ajude, ó Deus, a renunciar a nossa dureza do nosso coração. Deus, e que nós possamos permanecer firme todos os dias na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.